Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 em diante. Abacuque é aquele livro que só quem vai na escola bíblica consegue achar, né? Ele parece que não tem, mas tem, irmãos. Abacuque, capítulo 3, nos diz assim, é um texto bastante conhecido daqueles que se aplicam nas Escrituras. Ele nos diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém? Aleluias. Bem, Abacuque, considerado um profeta, ele está vivendo numa época, num tempo de uma grande crise. E há uma crise e um caos social muito grande aonde ele vive. Judá vivia em um tempo de crise social, em que os seus conterrâneos estavam abandonando os princípios da palavra do Senhor. Então havia uma crise interna. Havia problemas, um caos interno. Mas ele também vivia em um tempo em que estava sob uma ameaça externa, sob opressão dos caldeus. E ele podia sair do espeto para cair na brasa, mais ou menos assim, sabe? Estava ruim, mas podia ficar pior. Era mais ou menos assim a situação em que aquele povo vivia. Talvez algo parecido com os nossos dias atuais, não é? Vivemos uma grande crise espiritual na nossa sociedade, né? E Abacuque é interessante porque ele era um profeta, e o profeta ele fala algo de Deus para o povo. Mas é interessante que ele inicia este livro, a sua conversa, falando dele para Deus, perguntas dele para Deus. E uma das perguntas que ele faz para Deus é: até quando nós gritaremos violência e o Senhor não vai responder? Por que o Senhor está aí calado? Entre outras palavras. E sabe que é uma das coisas que eu acho preciosa na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, que é de Deus, ela relata pessoas que se posicionaram diante de Deus com questionamentos duros. Vamos dizer, a gente não pode, nunca poderá fazer isso. Mas é como se estivesse tentando pôr Deus contra a parede, dizendo: Deus, o que está acontecendo aqui? Vamos ter uma conversa séria aqui. Afinal de contas, o Senhor é Deus, né? E parece que o Senhor deu uma esquecida da gente. São confrontos que, às vezes, a gente não tem coragem de fazer. Às vezes, a gente até queria, mas não tem coragem. Não é verdade? E, às vezes, a gente já até fez. E o Senhor responde, não é? E Abacuque se posicionou dessa forma diante de Deus, fazendo questionamentos profundos, duros. E ele era algo da alma dele para o Senhor. E ele tinha uma incerteza, um medo, uma angústia. Ou seja, o seu povo estava corrompido. Mas havia também uma opressão externa de destruir ou de oprimir o seu povo. E nós, na nossa vida, talvez no nosso país, na nossa sociedade, e aí nas suas mazelas pessoais, nos seus problemas diários, nos seus enfrentamentos, naquilo que você não esperava que acontecesse com a sua família, com o seu trabalho, com a sua saúde, às vezes isso vem e acontece com a gente. E a gente olha para um lado e diz assim: se eu for por aqui está ruim, mas se eu for por lá está pior. E às vezes a gente olha para Deus e ousadamente diz: o senhor não está me vendo? E nós
chegamos diante do Senhor com muitos questionamentos, assim como Abacuque. E às vezes nós parecemos que nestes problemas da nossa vida nós não temos uma resposta. Parece que o Senhor está calado. Parece que o Senhor esqueceu mesmo. E às vezes a gente quer gritar, Senhor, até quando? Como o Abacuque clamou. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Talvez a gente não tenha coragem de fazer esse tipo de oração, porque a gente sabe que o nosso Deus escuta. E Abacuque sabia que Deus escuta. Como? Imagina, a situação desse homem estava tão terrível que ele chegou, teve a audácia de falar, Senhor, até quando o Senhor não vai me escutar? Até quando, Senhor, teu ouvido vai estar tapado para mim? E esse livro, ele começa, o peso que viu o profeta Abacuque. E nesse caminhar, dessa conversa com o Senhor, Abacuque expressa a sua sinceridade. É isso que eu admiro, que o Senhor Deus não escondeu na sua palavra a sinceridade dos homens, nem o orgulho, nem o erro dos homens que percorrem a história da Bíblia. Abrindo um parênteses aqui, essa semana eu comentei com o pastor, esses dias, sempre quando a gente abre a história para a sala das crianças, então, quando nós ministramos o culto infantil, nós falamos assim, essa história está na 10 crianças, Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui nós temos umas pré-adolescentes, adolescentes, elas sabem, elas lembram. E na palavra de Deus tem alguma mentira? Não. Aí teve uma criança, e eu amei o posicionamento dessa criança, porque ela quer dizer que ela está pensando. Ela disse assim, mas tia, na Bíblia tem homens que mentiram. Na Bíblia tem mentira. Aí eu olhei e falei assim, a Bíblia é a verdade, mas tem histórias de homens que falaram mentiras. Você tem razão. Ela está pensando sobre a Bíblia, né? E eu acho isso precioso na Bíblia. A Bíblia não esconde os nossos defeitos humanos. A Bíblia não esconde as nossas dúvidas, meu irmão. A Bíblia não esconde os nossos questionamentos. A Bíblia não esconde o nosso orgulho, a nossa soberba. A Bíblia não passa um paninho sobre a nossa cabeça e diz, não, tá bom assim. Ela nos molda, ela nos forja, ela trabalha em nós. Ela vai nos desconstruindo para nos construir parecidos com Cristo. E aqui está o relato de Abacuque. Mas no capítulo 2, e é a primeira lição que eu quero trazer para nós, sobre um tema, debaixo do tema dessa mensagem, é a alegria que permanece. A alegria que permanece. Abacuque começa o capítulo 2 e ele diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. E ele vai dizer sobre, numa outra tradução diz assim, pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, Abacuque disse assim, eu vou ficar aqui na presença de Deus e eu vou esperar aquilo que Ele tem para me responder. Eu vou esperar uma resposta da parte de Deus. E sabe, irmãos, quando nós enfrentamos adversidades na nossa vida, a gente às vezes espera, mas espera muito pouco. E às vezes a gente não vai para a torre de vigia e não para lá esperando a resposta daquele que tem a resposta certa. E aqui eu trago um exemplo para nós de Asaf, quando olhou e teve inveja no coração daqueles ímpios que prosperaram. E ele relatou isso diante do Senhor, mas ele foi para o santuário. E a
até que ele entrou na presença, ele viu o fim deles. E aí ele disse: para mim, bom é aproximar-me do Senhor. Muitas vezes nós enfrentamos angústias e aflições e a gente corre para um, corre para outro, ou a gente foge da presença do Senhor. E o Senhor está nos chamando, e aí a gente diz assim: mas Deus não me respondeu, então eu vou correr. Deus está esperando você se aproximar, porque quem tem que ser mudado, quebrado, transformado é a gente, não é Deus. Deus é o mesmo, perfeito, íntegro em tudo que Ele faz. E a gente fica apavorado. E Abacuque, ainda que ousado diante do Senhor, em fazer certos questionamentos, que talvez faltaria com respeito, mas ele não foi por mão do lado dizer assim: ó, você está vendo, Deus não está respondendo, você está vendo, nós estamos perecendo, você está vendo, a coisa está uma desgraça mesmo, daqui é para pior. Não, ele foi para a presença do Senhor, ele foi buscar o Senhor, e ele disse: eu vou ficar aqui, até que o Senhor me responda. O apóstolo Paulo, ele diz assim, para termos a nossa, diante de Deus, orações e súplicas com ações de graça. E oração, você já sabe o que é: conversa com Deus, diálogo com Deus, que todo crente tem. Mas súplica é uma oração prolongada. Não é que a gente vai trocar a nossa oração prolongada pela bênção, não é isso. Mas a súplica é um derramar na presença do Senhor. A súplica, ela é um derramamento profundo dos nossos fardos. Não é isso aqui: Senhor, toma, eu pego de volta. Senhor, toma, eu pego de volta. Senhor, não, deixa que eu resolvo, Senhor. Não, é melhor eu e a irmã fulana, nós vamos resolver isso aqui. Não, é entrega. É a súplica da alma, o derramamento profundo, intenso dos seus problemas, das suas angústias. Paulo, falando aos filipenses, nos ensina isso. Portanto, meu irmão, minha irmã, permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Aleluia. Outra lição para nós: alinhem as suas expectativas em Deus. Você já viu aquela coisa no Facebook, Instagram, enfim, tantas redes aí, a expectativa, realidade? Expectativa e realidade, né? A gente tem a expectativa é tudo bonita, a realidade é tudo, né, de qualquer jeito. Tem o real e o ideal. E às vezes a gente idealiza algo. Às vezes a gente idealiza, né? Cria uma expectativa. Ah, porque eu não vou ficar doente porque eu tenho Jesus. O meu casamento vai ser uma lua de mel eterna. Os meus filhos nunca vão dar problema. Eu nunca terei falta de dinheiro porque eu tenho Jesus. Muitos criam essa expectativa. Criam esta falsa realidade, ou seja, esse ideal. Mas nós sabemos que isso não é real. Porque o próprio Jesus disse para nós o quê? No mundo tereis aflições. Mas ele manda ter bom ânimo. Mas o bom ânimo não nos isenta das aflições. O bom ânimo só mostra que tipo de reação nós vamos ter diante das aflições. A palavra nos diz que se passardes pelo fogo, não vai se queimar. Se passares pela água, não vai afogar. Mas nós vamos passar. Quando a gente passar, nós vamos passar. O que vai depender é a sua e a minha reação diante dessas circunstâncias. Como nós vamos lidar com isso? E Abacuque, ele colocou a sua expectativa diante de Deus, aquilo que ele esperava que Deus ia fazer, aquilo que ele imaginava que Deus poderia fazer. Ele lançou diante do Senhor e ele alinhou as suas expectativas na presença do Senhor, para que o Senhor fizesse a vontade dele.
Meu irmão, eu não sei qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Eu não sei qual que é a vontade do Senhor para a resposta que você precisa. O que eu sei é que a vontade do nosso Deus é boa, é agradável e é perfeita. E os caminhos dele são maravilhosos para nós. Ainda que em tempos de aflição, ainda que em tempos difíceis, porque o Senhor precisa trabalhar em nós e através de nós. Aliás, Ele não precisa, quem precisa é a gente, né? A gente precisa que Ele trabalhe em nós. Então, alinhe suas expectativas em Deus. Permaneça na presença do Senhor. E é interessante que quando o profeta permaneceu, o Senhor me respondeu no capítulo 2, versículo 2 a 4, diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela fé. E aí, quando Abacuque permaneceu na presença do Senhor, o Senhor revelou algo para ele que ecoa até nos dias atuais, que ecoou nos evangelhos, que gritou para os reformadores e que hoje ele ainda fala aos nossos corações e falará até a vinda do Senhor Jesus. Você entende por que é importante alinhar nossas expectativas em Deus? Porque é importante colocar-se na presença do Senhor e ali permanecer. Quantos nós temos visto fugindo da presença do Senhor, porque não receberam uma resposta de acordo com a sua perspectiva errada e foram frustrados? E quantos que não permaneceram na presença do Senhor, porque não tiveram fé e não confiaram na resposta que o Senhor daria. Há muitos pelo caminho. E o Senhor trouxe aqui você essa noite para dizer, olha, não pare pelo caminho. Permaneça na presença do Senhor. Se mantenha firme na presença do Senhor. Aguarde a resposta do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Outra lição para nós: mova-se pelo que é eterno. Mova-se pelo que é eterno. Abacuque iniciou seu diálogo com o Senhor dominado, aflito com as circunstâncias, aflito com os temores que estavam ao seu redor, com aquilo que ele enxergava com os olhos. Mas quando ele tomou uma decisão de permanecer na presença do Senhor, e ele olhou para o Senhor, que é eterno, ele entendeu que a sua alegria não estava nas circunstâncias, não estava em ter, não estava em adquirir, não estava na paz que ele achava que precisava na sociedade, não estava na falta de ameaça dos caldeus, mas estava no Senhor. Meu irmão, a sua alegria, a sua paz, o seu contentamento, ele não está nas circunstâncias, boas ou ruins, porque você pode ter e estar descontente. Mas ela precisa estar alinhada no Senhor. A nossa alegria precisa estar no Senhor. No Senhor. As rédeas da nossa alegria precisam pertencer ao Senhor e não a você. Aleluia. O Senhor eterno, Ele mostra que as coisas dessa terra são temporais. E as coisas temporais desta terra, os prazeres temporais dessa terra, eles roubam a nossa atenção do Senhor, que é eterno.
As circunstâncias difíceis roubam a nossa atenção da presença do Senhor. Entopem o nosso coração. Aflige a nossa alma. Angustia a nossa esperança. Aniquila com a nossa fé. E como é que a gente vive sem fé? Quando nós somos perturbados por aquilo que está ao nosso redor. Quando nós somos embaraçados pelas circunstâncias dessa vida. Quando nós somos amarrados pelos nossos próprios desejos. Aquele povo de Judá estava amarrado pelos desejos da sua carne, pela sua idolatria. E essa era uma das preocupações de Abacuque. Por isso, meu irmão, minha irmã, mova-se. Mova a sua vida por aquilo que é eterno. Por aquilo que permanece para sempre. Por aquilo que a morte não é capaz de aniquilar. Ontem o pastor que ministrava aqui, ele dizia, às vezes nós vendemos a nossa paz ou trocamos a nossa paz por horas trabalhadas para conquistar um celular. Por horas trabalhadas para comprar uma roupa de marca. Por horas para ter algo, para adquirir algo, ou até mesmo para ser algo que é corruptível. E que os anos vão consumindo e que a satisfação nunca é consumada no nosso coração. Vivemos insatisfeitos, tendo tudo, mas não tendo nada. E o Senhor tem tudo para os seus. Porque nós permanecemos nele. E ele nos deu tudo por Jesus, através de Jesus. Que nos garantiu esta eternidade. A incorruptível coroa. E é por isso que nós nos movemos. É para esse lugar que nós vamos. E nós não nos detemos com aquilo que acaba aqui nesta terra. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passa logo, mas o que não se vê é eterno. Não sei sobre qual problema, qual circunstância, eu não sei sobre qual angústia a tua alma se encontra nesta noite, sobre qual ansiedade o teu coração talvez se encontre nesta noite, sobre qual tristeza você está nessa noite. Mas o que eu vim te dizer aqui em nome de Jesus é que há esperança para o teu coração, há esperança e há uma resposta da parte de Deus para a tua vida. E há uma alegria que permanece, que não varia, que não oscila, que não se move, porque ela é uma alegria que não depende de ter. Ela não é uma alegria que depende de quem eu sou. Ela não é uma alegria que depende do que está acontecendo. Ela não é uma alegria que depende da paz externa do mundo e nem das ameaças do mundo. Mas é uma alegria que vem do Senhor, que é o mesmo eternamente. É uma resposta certa que vem do Senhor. E quando a gente lê Abacuque, ele começa dizendo, quando sentiu o peso da glória. Até que no capítulo 2, o peso da glória não, o peso que havia na sociedade. E no capítulo 2, ele tem uma conversa com o Senhor e o Senhor o responde. No capítulo 3, Abacuque escreve uma oração. E é uma oração do profeta Abacuque sob forma de cântico.
ele escreve uma canção. E ele encerra dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ainda que o meu povo permaneça corrompido, ainda que os caldeus invadam esta terra, ainda que eu permaneça doente, ainda que a minha família ainda permaneça desestruturada, ainda que eu me depare com a dor do luto, ainda que eu me depare com uma resposta que não veio, ainda que eu veja um filho distanciado dos caminhos do Senhor. Eu não sei qual é o teu ainda, mas eu sei que você pode responder para o Senhor: ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Permaneça, meu irmão, permaneça, minha irmã, aguarda a resposta do Senhor, alinhe as tuas expectativas no Senhor, permaneça na presença do Senhor, mova a sua vida, não pelo que você vê aqui, mas pelo que Deus tem para você na eternidade. Eu convido você a colocar-se em pé em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite, amém? Você crê que Deus tem algo extraordinário para você nessa semana? Então se agarre a esta fé que você tem no nosso Deus. Se agarre na fé que você tem, porque a fé não é algo visível, nós não enxergamos, mas se manifesta no visível. Quando nós nos ajoelhamos, nós cremos e buscamos, Deus se manifesta na nossa vida, em situações difíceis, mas nós podemos ver a mão de Deus agindo ao nosso favor. Agradecemos mais uma vez a todos os visitantes. Não saia sem levar uma lembrança da igreja para sua casa. Senhor, te agradecemos por esta noite, Pai, de celebração, por essa noite de palavra do Senhor, por essa noite, Deus, de podermos adorar, engrandecer ao Senhor e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu e resolveu, ó Pai, nos amar, sem encontrar nada de bom em nós, mas nós te agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor se faz presente no nosso meio e tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelas respostas de oração, Senhor. Nos alegramos pela vida do pastor Oscar, que está aqui, ó Deus, que é um milagre do Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, Deus, que pode estar aqui nessa noite celebrando, ó Deus, a vitória que o Senhor deu a ele. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Que a semana de cada um seja abençoada, que o retorno ao lar seja guardado e protegido pelo Senhor, e a noite seja tranquila de um sono reparador. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.